Tan, 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 tan. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Hoje vamos resolver uma questão de linkage, para vocês verem que não tem bicho nenhum nesse assunto. Então, presta atenção na questão, se liga aqui. Os genes Azinho e Bzinho encontram-se no mesmo cromossomo, sendo a distância entre eles de 17 unidades. Ó, começa a prestar atenção nessa distância de 17 unidades. A frequência de gametas, ó, frequência de gametas Azão-Bzão, formados por um indivíduo Azão-Bzão, Azinho-Bzinho, é de, ó, vocês sabem que quando a gente pega essas questões de linkage, linkage é a mesma coisa que genes ligados. É quando você tem dois genes para características diferentes ligados no mesmo cromossomo, beleza? Aí vê qual é o genótipo que ele tá dando pra gente trabalhar. Presta atenção, ó. Azão, Bzão, traço, Azinho, Bzinho. Só para vocês lembrarem do assunto, lembrem que a gente demonstra o genótipo assim, porque, ó, isso aqui é como se você tivesse dois cromossomos, ó. Um cromossomozinho, Azão, Bzão, beleza? Ó, e outro cromossomozinho com Azinho e Bzinho. Lembrem, dois genes diferentes para características diferentes ligados no mesmo cromossomo. Mas aí vê o que ele disse. Ele disse que a distância desses genes é de 17 unidades. Olhe, ei, olha para mim. Todo problema que ele te fornecer a distância dos genes significa que aí você vai ter permutação. Olha para mim. Ah, tu não tá lembrado que é permutação, não, é? Permutação é a mesma coisa que o crossing, que acontece lá na meiose 1. Vocês lembram de meiose 1? Ó, lembra que lá na meiose 1 você tem uma etapa chamada de prófase 1. E lembrem que na prófase 1 você tem uma etapa chamada de paquíteno. E lá no paquíteno vocês estudam lá na citologia que no paquíteno você vai ter um processo chamado de crossing over ou permutação. Ah, o que é isso mesmo, Andrei? Ei, menino, olha pra mim. É quando você tem a troca de genes entre cromossomos. Quando você troca genes entre cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais, a gente chama isso de permutação. Voltando para esse problema do linkage, ó, ele está dizendo que esses genezinhos aqui, eles têm 17 unidades de distância. Lembrem que em questões de linkage, o mesmo valor da distância é o mesmo valor da taxa de permutação. Então, se ele está te dando 17 unidades, então tu vai ter que lembrar que é assim, ó. Se você tem a distância, ó. Se a distância dos genes é igual a 17 unidades, ou 17 URs, vocês vão ter que lembrar que a distância é a mesma coisa, ó, é igual a famosa taxa de permutação. Ó, taxa de permutação. Quando vocês trabalham com a taxa de permutação, nesse caso, se a distância é 17, a taxa de permutação é 17%. Beleza? Então agora vocês sabem que nesse genótipo aqui você tem permutação. Tranquilo? Aí o que é que acontece? Vê como é que fica fácil agora. Eles deram o genótipo parental, ou seja, o genótipo inicial. Vocês aprendem lá na primeira lei, e aqui no canal tem aula de primeira lei, que é assim, cada gameta tem que ter um gene de cada característica, beleza? Ó, cada gameta tem que ter um gene de cada característica. Ora, se você já tem os dois genes ligados no mesmo cromossomo, então na hora que você pega esse genótipo aqui e vai formar os gametas, você já sabe que na hora da meiose, que forma os gametas, um cromossomo vai para um gameta e o outro cromossomo pode ir para outro gameta. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, o que é que você vai ter? Você vai ter um gameta Azão, Bzão, ó, e você vai ter um gameta Azinho, Bzinho. Ou seja, você vai formar dois tipos de gametas iguais ao genótipo inicial.
Se você forma dois tipos de gameta igual, ou melhor, iguais ao genótipo inicial, então você vai dizer que esses gametas, ó, são gametas parentais. Esse cara aqui é parental, ó, esse cara aqui é parental e esse cara aqui é parental. Beleza? Eu tenho parental e parental. Mas sendo que você tem que lembrar que a gente descobriu que esse cara aqui tem permutação. O que é permutação? É tu misturar os genes. Se você mistura os genes, ó, se você vai misturar os genes, então automaticamente você sabe que você vai criar mais dois gametas aqui. Ou melhor, dois tipos, que são dois tipos misturados, ó. É como se você botasse o Azão pra cá e o Azinho pra cá, ou o Bzão pra cá e o Bzinho pra cá. Logo, você vai fazer assim, ó. Primeiro gameta misturado, ó. Primeiro gameta teve permutação. Azão, Bzinho. E o segundo gameta misturado, ó. Ei, Azinho, Bzão. Ei, menina, eu não fiz nada não, viu? Ó, eu só fiz misturar. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho é parental. Aí agora eu misturei os genes, ó. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Por que tu fez isso, Andrei? Ei, porque o problema te deu taxa de permutação. Lembrem que permutação é mistura de genes. Então, esses dois gametas aqui, ó, eles são os gametas que só apareceram porque essa genética aqui teve permutação na meiose. Então, aqui são os recombinantes. Ó, aqui são os recombinantes. Aí, bora lá. O problema está dizendo assim, ó. Vê o que é que o problema está dizendo. Ele quer saber qual é a probabilidade de nascer um gameta Azão Bzão. Vê como é fácil. Preste atenção agora. Você pega a taxa de permutação, que nesse caso você descobriu que é 17%, porque é igual à distância, e você vai dividir a taxa de permutação pelos gametas recombinantes. Porque você tem que lembrar que você só tem gameta recombinante porque você tem taxa de permutação. Então, assim, se a taxa de permutação é 17%, acompanha aqui, viu? Então, esse recombinante aqui tem 8,5% de chance de aparecer. E esse recombinante aqui tem 8,5% de chance de aparecer. Sempre a taxa de permutação você divide pelo número de recombinantes. Se a taxa de permutação é 17 e eu tenho dois recombinantes, 8,5% para um, 8,5% para outro, que dá 17. Aí você pode dizer, tá, e os parentais? Ora, 17% para 100 falta quanto? Ei, olha para mim. 17% para tu chegar em 100, falta quanto? Isso, falta 83%. Esses 83% você vai dividir para os parentais, porque lembrem que sempre os parentais têm a maior probabilidade. Repete comigo. Sempre os parentais têm a maior probabilidade. Ora, 17 para chegar em 100, falta 83. Aí tu faz assim, ó. 83 para os dois parentais. Então fica 41,5% de chance para Azão Bzão. Ó, 41,5% de chance para ser Azinho Bzinho. Os parentais, somando as suas possibilidades, tem 83. Com 17 da permutação, 100%. Logo, como ele está pedindo a taxa de Azão Bzão, a taxa de Azão Bzão, ó, é 41,5. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Tranquilo? Ó, olha para a questão de novo. Sempre se antenem no genótipo parental e depois você pega os genes do parental e mistura para dar os danados dos gametas recombinantes. Sempre, claro, esperando o comando em que você vai ter exatamente a taxa de permutação. Beleza? Sabe como é o nome desse linkage? Todo linkage que tem permutação, em que você produz 4 tipos de gameta, 2 parentais e 2 recombinantes, é aquele linkage que a gente chama de linkage de ligação fatorial incompleta.
Ligação fatorial incompleta. Ah, André, e se fosse completa? Não tinha permutação. Quando o linkage é de ligação fatorial completa, você só forma 2 gametas, ó. Você só forma os gametas parentais. Beleza? Gostaram da dica? Então faz o seguinte, dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e distribui o canal com os amigos, para o cardume ficar cada vez maior. Beleza? Quero ver você aqui nesse cardume na próxima aula. Beijo no coração. Valeu!